Oi, tudo bem? Hoje eu vim te mostrar como é que eu organizo a minha semana de estudos. Então, por onde eu começo, que passo a passo eu sigo e talvez isso te sirva aí para você também organizar a sua semana de estudos, a sua semana de trabalho, enfim. Eu sou a Thaís, eu sou professora de alemão e vim aqui te mostrar como que eu faço para organizar a minha semana de estudos, que eu sigo estudando alemão e eu estou estudando francês também, recentemente. E eu trabalho online, né? Então, eu preciso ter uma semana, assim, bem organizadinha, tem que estar bem redondinha, para que eu consiga dar conta da maioria das tarefas da semana, vamos dizer assim. Porque a gente tem que lidar com imprevistos que às vezes acontecem, e aí, então, como gerenciar tudo isso também, né? Então, vamos lá. Então, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Primeiro passo, eu dou uma olhada para pensar assim, quanto tempo eu tenho disponível, né? Então, eu olho para como que vai estar a minha semana. Olhando para a agenda, quanto tempo eu tenho disponível? Ah, o que que vai dar para fazer em cada um desses dias? Então, já vou me fazendo ali algumas perguntas e tudo mais, e pensando nos estudos, em quais momentos do meu dia vai dar certo de eu conseguir estudar, ou o que que eu poderia fazer nesse momento aqui. Enfim, nós vamos falar sobre isso, mas eu começo olhando, pensando isso, né? O que, quanto tempo eu tenho disponível, né, fora os meus compromissos, para organizar as tarefas. Mas, bom, então, mas antes disso, né, eu anoto tudo, eu tenho um bloquinho que eu anoto tudo aqui, assim, tudo que eu tenho para fazer na semana, na próxima, na semana seguinte, né? Então, hoje, sexta-feira, vamos- hoje é sexta-feira e vou soltar esse vídeo na segunda-feira, tá? Então, que eu anoto tudo aqui. Então, na sexta-feira, eu costumo fazer isso na sexta-feira, anoto tudo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Lá, lá, lá. Anoto tudo. Tira tudo da cabeça. Não começo por isso. Depois, a gente vai, eu pego e sinalizo, então, e separo, né? Depois aquela lista gigantesca, depois a gente, ai meu Deus, mas você tirou tudo da cabeça. Aí eu vou dividir normalmente em duas categorias. Vou olhar para aquilo que eu tenho, que eu anotei que eu preciso fazer, eu divido aquilo dali. Esse evento, essa tarefa, essa coisa que eu preciso fazer. É um evento, vai ter que ir para minha agenda, então é algo que tem data e hora para acontecer, ou é uma tarefa, algo que não tem necessariamente data e hora para acontecer, mas precisa ser feito nos próximos dias. Então eu faço essa divisão e aí então eu vou para as ferramentas que eu uso. Eu uso o Google Agenda e aí normalmente no meu caso, né, todas as minhas aulas, elas são recorrentes, elas já estão lá na agenda do Google. Mas se surgiu alguma outra reunião, algum aluno para fazer um teste de nivelamento, ou para conversar com algum aluno que quer começar a fazer as aulas, ou também com colegas de trabalho para a gente trocar sobre como que a gente poderia resolver isso ou daquilo, a gente trocar mesmo com outros colegas professores de outras línguas e tudo mais. E esses elementos vão para a gente. Então, a minha agenda ela acaba sendo que é muito regular, muito porque os conteúdos são recorrentes. O que muda às vezes é assim, ó, essas reuniões, como eu falei, ou às vezes alguma reposição de algum aluno que aí não vai estar na agenda e eu preciso, então, agendar com ele e marcar na minha agenda. Depois disso, então, separei aquilo que é da agenda. Eu vou para a lista de tarefas, que eu uso o Notion para isso. Então, eu organizo tudo o que eu preciso fazer naquela semana na lista de tarefas. E aí, então, a lista de tarefas para organizar num planner que sigo, né? Eu uso o Notion, o mesmo banco de dados da tarefas, eu uso ele na visão de calendário para ver a semana, então eu tenho aquela visão semanal igual do planner, né? E aí então eu pego e olho para aquilo dali, olho com a minha agenda do lado, as tarefas aqui, tá? E aí eu dou uma olhada e vejo aqui. E aí vou dar exemplos aqui, tá?
Por exemplo, para a semana que vem, né, próxima semana, na segunda e quarta-feira são dias que eu tenho muitas aulas ao longo do dia. Na segunda são uma, duas, três, quatro, são 5 aulas na segunda-feira e são quatro aulas na quarta. Então, são os dias que eu tenho mais aulas. Ah, então, eu olho para esses dias e coloco tarefas. Nesses dias, eu vou colocar tarefas que me demandam menos tempo, ou que exigem menos, que eu pense menos, que é tarefas mais automáticas, assim, para serem feitas nesses dias, segunda e quarta, porque eu tenho mais aulas, então eu estarei mais cansada e eu terei menos tempo entre aulas, né, entre compromissos no meu caso, com os meus alunos, para dar conta dessas tarefas, certo? Então, eu organizo dessa forma. Então, eu procuro separar dessa maneira. Aí, por exemplo, na terça-feira é um dia que eu tenho 3 aulas e eu tenho um intervalo grande entre essas aulas. Então nesse dia eu consigo talvez fazer mais tarefas, pegar um bloco de tempo maior, né, um espaço de tempo maior, esse espaço talvez maior entre as aulas, para cuidar de uma tarefa que vai me demandar mais tempo e demandar mais da minha cabecinha. Então, eu organizo, coloco essas tarefas para serem feitas terça-feira, porque eu tenho aquele bloco de tempo maior e que eu poderia me dedicar, posso me dedicar a essas tarefas. Então, isso vai facilitando bastante o processo. Então, vou distribuindo as tarefas conforme os dias, né, fazendo esse planejamento aí da semana, baseado na agenda e pensando no meu cansaço daquele dia com aquilo que eu tenho no dia, de compromissos mesmo. E aí, então, esse planejamento fica mais redondinho, sabe? Porque eu consegui ter esse olhar, né, para gerenciar, de colocar tarefas que demandam mais tempo nos dias que eu tenho menos aulas. Então, eu tenho menos compromissos, né? E as tarefas que me demandam menos tempo, que são mais automáticas, deixar nos dias que eu tenho mais aulas, que no caso, no momento atual, é de segunda e quarta-feira. Terça tem um número considerável também, mas é mais ok. Quinta e sexta também é mais tranquilo, né? Eu tenho aulas, na quinta eu tenho aula de manhã, na sexta tem uma de manhã e uma à tarde. Então é mais tranquilo. Então eu consigo também fazer tarefas que me demandam mais. E aí, outra ferramenta, outra técnica de organização que eu gosto bastante de utilizar são os blocos de tempo. Então, por exemplo, comecei a me organizar para, na sexta-feira, à tarde, planejar as minhas aulas da próxima semana. Então, costumo fazer isso. Então, na sexta-feira à tarde, planejo todas as aulas da semana seguinte. Então, chega na segunda-feira de manhã, eu tô com todas as aulas já planejadas. Outro bloco de tempo que cabe, que dá certo de fazer aqui, que estou implementando a implementação, é a de terça, eu quero manter na terça-feira, que é para escrever a edição da newsletter, deixar organizado, programado os conteúdos para o Instagram e etc. Né? Então, deixar essa parte das redes sociais ali feitas no mesmo bloco de tempo, no mesmo momento de tempo. Então, a ideia dos blocos de tempo é agrupar aquilo que é parecido no mesmo, no mesmo período de tempo, para você fazer tudo de uma vez. E aí dá para usar Pomodoro, por exemplo, tem 2 horas, uso o Pomodoro 30 minutos, pausa de 10 minutos, ou 45 minutos, pausa de 10 minutos, ou 25 5 que é o clássico, é 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa, né? Então, eu posso utilizar essa estratégia também para gerenciar o tempo e ter ali aqueles momentos de pausa. Então, eu acho que é bastante interessante também, eu gosto bastante de utilizar essa técnica.
E aí, onde é que entra os meus estudos de alemão e de francês? Com os meus estudos de alemão e de francês, eu atualmente estou organizando da seguinte forma. Eu tenho uma tarefa mínima diária para cada um deles, que no caso é a revisão dos flashcards que eu, que eu uso para estudar, né? Principalmente para fixação de vocabulário dos flashcards. Então, a tarefa mínima dos dois é revisar os flashcards. Então, eu uso aqui no aplicativo e reviso lá meus flashcards. Ah, vou revisar. Blá, blá, blá. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer, isso para os dois. E aí tô testando esse mês essa forma, esse formato, que é organizar segunda e quarta o alemão, mais focado, então, no alemão. Curiosamente, o alemão ficou para os dias que eu tenho mais aulas, mas tudo bem. E aí eu tenho, então, mais focado ali para estudar a atividades de gramática, atividades, ou vou assistir um vídeo de um determinado assunto, né, algo mais específico ali, e também de eu tenho aulas, que eu sigo fazendo aulas, na verdade vou retomar minhas aulas na próxima semana, inclusive na quarta-feira estarei retomando minhas aulas. E terça e quinta para o francês, que são também os dias que eu tenho aulas de francês, então também mais focado aí no francês, para que eu consiga dar conta, né, de estudar a parte de gramática, aprender novas palavras, enfim, tá ali estudando o francês, né? Então, é isso. E aí, a sexta-feira, eu deixei para ela ser o meu. Eu falei sobre isso na edição da newsletter, na Brasil Café. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para você se inscrever e acompanhar as edições da Brasil Café, que é a minha newsletter, lá no Substack. E eu vou deixar o link dela aqui, da última edição, que eu falei do Pufazite e desse esquema que eu estou utilizando, né? E aí, o Pufazite, o que que ele é, né? É uma palavra do alemão que é junção de Zeit, que é tempo, e Puffer, que seria batente. É, sabe quando a gente tem um trem e eles têm um espaço ali entre eles para que eles não batam. Então, esse espaço, esse negócio de ferro que tem ali, chama Puffer, der Puffer. Então, o Pufferzeit seria esse tempo de tolerância. No dicionário está como tempo de tolerância, mas seria a gente poderia entender como um tempo para você lidar com imprevistos. Então, a sexta-feira, com relação dentro dos meus estudos, ficou para ser aquele dia que eu vou fazer aquilo que não deu para fazer durante a semana. Aí eu faço na sexta-feira, né? Organizo ali para fazer na sexta-feira. Então, eu procuro organizar dessa maneira a minha semana. Então, eu tenho uma tarefa que é para os dois idiomas, dias focados, porque eu estudo os dois idiomas. Mas o mais interessante é organizar a minha semana de acordo com as tarefas que eu preciso fazer, aquilo que não tem data e hora, encaixando dentro dos compromissos, dentro daquilo que tem data e hora, que no meu caso são as minhas aulas com os meus alunos. Então, eu costumo fazer dessa forma no planejamento. Eu começo tudo aqui, papel e caneta, depois eu vou para as ferramentas, e aí de ferramentas que eu acho que a gente precisa mais básicas, assim, para organização mesmo. Uma agenda para ficar aquilo que tem data e hora, a lista de tarefas e o planner para você fazer essa distribuição das tarefas ao longo da semana, né? Aquela visão semanal. Eu acho que são as três ferramentas essenciais, assim, para a organização da semana. Pode ser no papel, pode ser digital, enfim, né? A ferramenta depois a gente pode usar qualquer uma. Eu uso o Notion, gosto, recomendo. E o Google Agenda, que também gosto, recomendo. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal.